glória a Deus. Vamos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui, ó Pai, a vida do teu filho. Pai amado, que hoje, nesta noite, Pai, nós possamos, Pai amado, Pai, que do ouvir, Pai amado, Pai, que por mais uma vez, a palavra do Senhor com graça, com ousadia, Pai amado, e com sabedoria. Que o Senhor possa, Pai, usar a vida do teu filho, Pai amado, Pai querido, com toda a alma, com toda unção, com toda a graça. É isso que nós te pedimos agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, Pai, para usar a vida do teu filho, e assim, Pai, nós oramos e abençoamos a vida do pastor Claudinei, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Boa noite, irmãos, e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já está todo mundo de pé? E abra sua Bíblia, irmãos, lá em Mateus, do capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 16. Mateus 5, versículo 16. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Estava ouvindo o Daniel ali, eu falei, ei Daniel, já está ministrando, antes de eu começar, já está falando tudo. Então, mas Deus é maravilhoso, né, irmãos? Então, isso é, a gente tem que ficar feliz naquilo que Deus traz para a igreja, né? Louva a Deus. Vamos lá, irmão. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossas boas obras e eles glorificam ao vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Até aqui. Coloque a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade de estar na casa do Senhor nesta noite para glorificar, para exaltar, para que o Senhor, meu Pai, possa abençoar cada vida que aqui entrou por essas portas. Que o Senhor, meu Pai, possa falar no mais íntimo, no mais profundo coração de cada um, meu Pai, que aqui se entrou nesta noite. Que o Senhor derrama a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade em cada vida, em cada coração nesta noite. E fique à vontade, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Hoje é o último dia, né, desse Hélio, testemunhando o nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu vinha durante esse mês que eu ouvi esses temas, essas quarta-feiras, e Deus vem ministrando ao meu coração durante esse tempo. Deus vem falando algo diferente de testemunho, de testemunhar a Jesus Cristo, como que nós vivemos, como que nós apresentamos diante de Cristo. E nós, irmãos, somos escolhidos, somos separados e somos chamados para ser luz nesta terra e ser o sal, ser luz neste mundo e ser o sal nesta terra. E nós, irmãos, para sermos luz, para testemunhar Jesus Cristo, isto vem de cada um de nós. Nós precisamos nos apresentar como filhos, como os cristãos, diante das pessoas. Como que nós vamos nos comportar diante das pessoas, nos comportar neste mundo, que nós sabemos como é o mundo, e para que as pessoas possam verdadeiramente ver em nós algo diferente,
vai depender muito do nosso comportamento diante deles. Como Daniel disse, como nós falamos, como nós apresentamos, como nós testemunhando Jesus Cristo diante dessas pessoas. Como que nós estamos testemunhando a Jesus Cristo? De que forma que nós apresentamos o evangélico para as pessoas que estão lá fora? De que forma nós estamos testemunhando Jesus Cristo aqui nesta terra? Sendo que nós fomos separados, fomos chamados, escolhidos para ser luz neste mundo e o sal nesta terra. A luz, ela foi criada para brilhar na escuridão. E o sal, ele foi feito para temperar aquilo que não tem sabor. E se a gente for observar, meu irmão, as pessoas lá fora, os ímpios lá fora, que não têm Jesus, não têm Jesus Cristo, não têm Deus no seu coração, eles vivem uma vida sem sabor, uma vida sem forma, uma vida vazia. E se a gente não ser luz para a vida dessas pessoas, se nós não comportar bem diante dessas pessoas, como que essas pessoas vamos aceitar o mesmo Deus que nós aceitamos? Como que essas pessoas vão servir ao mesmo Deus que nós servimos? Isto depende muito do nosso comportamento diante dessas pessoas. Como que nós levamos Jesus para essas pessoas? De que forma nós demonstramos que o nosso Deus, ele é poderoso para essas pessoas? Como que nós vamos evangelizar as pessoas lá fora se nós não temos um bom testemunho? Se nós não vivemos, se nós não fazemos aquilo que é preciso para que nós possamos testemunhar a Jesus Cristo. Irmãos, a gente tem... Eu estava pensando, eu contei sobre aquele senhor, e eu estava imaginando, você já imagina se eu tirar a sua satisfação com aquele senhor? Como que eu estaria apresentando Cristo, representando Cristo, representando o Evangelho para esse Senhor? De que forma que ele ia ver em mim algo diferente? Porque, irmãos, se eu me comporto bem diante das pessoas, as pessoas, elas vão ver algo diferente em nós, e elas vão querer servir o mesmo Deus que nós servimos por causa do nosso testemunho, por causa do nosso comportamento diante delas. Por isso, a importância de nós sermos luz neste mundo e ser o sal nesta terra. Porque, irmãos, as pessoas lá fora, elas observam as nossas vidas. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunho lá fora. E nós precisamos nos comportar diante dessas pessoas. Nós precisamos levar o amor, a paz, a mansidão para essas pessoas, para que elas possam ver Cristo em nós, para que elas possam ver a presença de Deus na nossa vida. E com isso, irmãos, nós demonstrando a essas pessoas um bom testemunho, representando a Cristo, essas pessoas, com certeza, elas vão querer
servir o mesmo Deus que nós servimos. Porque muitas das vezes a gente se ira contra as pessoas. Muitas das vezes a gente mente, a gente engana, a gente quer passar as pessoas para trás, a gente quer fazer tudo para se dar bem, mas esquecemos de testemunhar Jesus Cristo como Jesus é, demonstrando o amor, a paz, a mansidão a essas pessoas. E as pessoas que estão lá fora precisam ver em nós a presença de Deus. Porque domingo passado eu estava conversando com o irmão Diácono lá fora, o irmão Celim, e ele falou uma coisa para mim, ele falou: irmão Claudinei, as igrejas hoje andam muito vazias. Falei, é verdade, Celim. As igrejas no mundo inteiro hoje, geralmente andam vazias. Mas a gente sabemos, irmãos, que Jesus está para voltar. E a Bíblia disse que nos últimos dias, a fé de muitos esfriaria. Mas aí vê, irmãos, que por causa disso também entra o nosso testemunho. Como que nós vamos buscar as pessoas lá fora se as pessoas não veem em nós um bom testemunho? Como que nós vamos ganhar as pessoas que estão vivendo nas drogas, na prostituição, vivendo neste mundo de pecado, se eles não veem em nós um bom testemunho? Por quê, irmãos? Porque eu já ouvi muitas pessoas falar: por que eu vou servir este Deus? Por que eu vou na igreja desse irmão, se ele não dá um bom testemunho? Porque eu já vi e já ouvi essas pessoas falar: se eu vou lá para ser igual a ele, eu não vou, não preciso. Isso é um mau testemunho. Nós precisamos nos apresentar bem diante dessas pessoas. Nós precisamos demonstrar que o nosso Deus vive, que o nosso Deus é vivo, é poderoso. Amém, irmãos? E esse senhor, irmãos, depois disso, ele ficou muito bem comigo. Pensa que maravilha esse homem ficou, porque eu dei o meu bom testemunho para ele. Eu demonstrei a minha mansidão, não tive ira naquele momento, meu domínio próprio. Eu demonstrei mansidão, amor com ele. Não criei ódio no meu coração com ele. Então, irmãos, isso chamou a atenção dele. Ele viu algo diferente. E nós precisamos fazer com que isso as pessoas verem nós. E o que nós estamos sendo lá fora? Nós estamos sendo o que lá fora? Que tipo de luz nós estamos sendo lá fora? Essa luz, ela brilha? Essa luz, ela está acesa ou está apagada? Porque, irmãos, ser crente dentro da igreja é fácil. O difícil é você praticar lá fora. É você viver o que você aprende aqui dentro, viver lá fora. Porque a palavra, irmãos, da mesma forma que nós
guardamos ela no nosso coração, nós temos que levar essa palavra para que as pessoas lá fora também possam guardar no seu coração. E nós precisamos nos despertar para essas coisas. Nós precisamos levar a palavra de Deus para que ela venha ser testemunho também na vida dessas pessoas. Porque, irmãos, quando eu fui evangelizado por uma pessoa, eu me lembro que essa pessoa, todo dia ela batia na porta da minha casa e entregava um jornalzinho. Todo dia. Ela teve paciência. Foi até que um dia eu acabei indo. Então, irmãos, as pessoas, elas observam os nossos comportamentos no trabalho, nas escolas, aonde a gente vai, as pessoas estão nos observando. Você acha que não, mas as pessoas estão observando o nosso comportamento, principalmente nós que somos evangélicos. O evangélico, irmãos, muitas das vezes a gente ouve falar que a igreja, que o evangélico é perseguido. Mas muitas das vezes o nosso testemunho, irmãos, afasta as pessoas também da igreja. O nosso mau testemunho afasta as pessoas da igreja. Porque se eu dou um mau testemunho para uma pessoa lá fora, como que eu vou ganhar, evangelizar essa pessoa? Nós somos a luz deste mundo. Nós somos sal dessa terra. Nós precisamos, irmãos, nos comportar. Aonde no ambiente que nós estivermos, nós precisamos nos comportar como um evangélico. Muitas das vezes, a gente mente, fala uma mentirinha. Vou fazer isso hoje. Aí amanhã também faz. E a gente só vai dando mau testemunho para as pessoas. Por quê? Para que eu vou na igreja se essa pessoa acabou de brigar comigo? Não falamos da mesma forma que precisa falar. Falamos com ignorância, não respeitando as pessoas. Isso tudo é um testemunho, um mau testemunho que nós damos. O jeito de nós falar, o jeito de nós apresentar as pessoas, tudo isso, as pessoas estão observando as nossas vidas. Sem saber que estamos sendo observados, mas nós estamos sendo observados por essas testemunhas. Então nós precisamos nos entender e nos enxergar diante dessas coisas. E Deus tem falado comigo nessas quarta-feira. A minha engenheira, quando eu cheguei lá, ela só ouvia funk no celular. Era o dia inteiro. Irmãos, eu não sei que hoje ela chegou lá, ela voltou de férias agora, hoje ela chegou lá, ouvindo hino no celular, cantando.
Então, irmão, as pessoas, ela vê algo diferente em nós. Quando nós é verdadeiro, quando nós representamos a Cristo, a luz brilha na escuridão. Nós fomos chamados para ser luz deste mundo. E nós temos que brilhar diante das pessoas. As pessoas têm que olhar para as nossas vidas e ver que a nossa vida é uma vida completamente mudada, que a nossa vida não é igual à vida deles, que nós temos um Deus, que nós temos Jesus Cristo na nossa vida. E as pessoas precisam ver isso na nossa vida. Nós temos que brilhar. Nós fomos chamados para brilhar. Nós fomos chamados para levar a palavra, o evangélico, para essas pessoas. E nós temos que representar a Cristo. As pessoas têm que olhar para a nossa vida, ver, este irmão é verdadeiro filho de Deus. Esse é crente mesmo. E a gente, irmãos, a cada dia da nossa vida, nós temos que pensar que nós servimos um Deus tão grande, tão maravilhoso. E a nossa vida tem que ser diferente. A nossa vida não pode ser igual às pessoas lá fora. A nossa vida tem que ser diferente. Porque nós apresentamos como o evangelho, que nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, e nós damos a nossa testemunha a Jesus Cristo. Porque todos os lugares, irmão, que a gente chega, quando nós somos uma pessoa verdadeira, quando nós somos uma pessoa pura de coração, sempre aquela pessoa que está naquele ambiente, naquele lugar, irmãos, sempre vai olhar para a sua vida e vai ver algo diferente na sua vida. Por maior que a pessoa seja ruim, ele vai olhar para a sua vida e vai ver algo diferente. Ele vai olhar para a sua vida e vai falar, este homem ou esta mulher tem algo diferente na sua vida. Elas vão ver Cristo. Elas vão ver a presença de Deus na sua vida. Então, irmão, vamos nos comportar bem diante das pessoas. Vamos falar bem diante das pessoas, para que elas possam ver Deus na nossa vida. E elas possam também querer servir o mesmo Deus que nós servimos. O nosso comportamento. Como que nós temos nos comportado diante das pessoas lá fora? O que nós temos mostrado a essas pessoas? O que nós temos representado a essas pessoas lá fora? De que forma? Como que essas pessoas têm olhado para a nossa vida? Ela tem visto Deus na nossa vida? Ela tem visto que o nosso testemunho está sendo bom ou está sendo mau testemunho? Porque as pessoas, irmãos, elas observam as nossas vidas. Quando nós damos um mau testemunho, as pessoas não querem as nossas companhias,
ela quer que nós viemos dar um bom testemunho, para que ela possa servir ao mesmo Deus que nós servimos. Porque nós temos que ser luz, nós temos que brilhar diante dessas pessoas. E o nosso jeito de ser pode ganhar muitas vidas. O nosso comportamento diante das pessoas, dos ímpios, pode ganhar essas pessoas. Nosso bom comportamento, a nossa educação, o nosso jeito de falar. Porque muitas das vezes as pessoas falam, comigo é 8, é 80. Não compreende, não tem paciência, não tem domínio próprio. E com isso a gente só vai perdendo. Com isso as pessoas só vai estanciando das igrejas por causa do nosso mau testemunho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós temos que ser luz neste mundo. A nossa luz tem que brilhar. Aonde nós for, as pessoas têm que ver Cristo. Tem que ver Deus na nossa vida. O andar, o olhar, no falar, e tudo. A nossa vida é uma vida que nos leva a apresentar a Cristo. É ter um bom coração com as pessoas. É procurar ajudar as pessoas que precisam. Porque Deus é amor. Deus é paz. E nós não servimos um Deus de confusão. O nosso Deus, ele não é de confusão. É um Deus amoroso. É um Deus que sempre está nos ajudando. E nós precisamos também apresentar essas coisas às pessoas que estão lá fora. Assim como Cristo nos ama, nós também temos que amar o nosso inimigo, amar as pessoas que estão lá fora. Por que eu tenho que negar a pessoa que está lá fora? Porque ela não é combativa comigo. Ela não é do meu jeito. E a gente muitas das vezes ignora essas coisas. Ignoramos as pessoas. Então, irmãos, vamos demonstrar o nosso amor, a nossa mansidão. Vamos ser luz neste mundo. As pessoas que estão lá fora estão precisando. Muitas das vezes, tem pessoas lá fora que não estão precisando de uma comida, de um prato de alimento, mas sim do seu abraço, do seu carinho. São muitas pessoas carentes que estão lá fora. São muitas pessoas que estão sofrendo. São muitas pessoas que estão perdidas. E nós estamos aqui. E nós fomos chamados para levar o Evangelho, para pregar boas novas.
e para ajudar aquelas pessoas a sair dessas situações. Assim como nós saímos deste mundo, do pecado, assim também essas pessoas, elas lutam, mas elas não conseguem. Elas querem, mas não conseguem. Porque está faltando nós levar a palavra para este povo. Nós nos ajudar a este povo que está sofrendo. E para isso, irmãos, nós precisamos ser luz. Nós precisamos levar aquilo que nós temos, aquilo que nós sentimos, aquilo que Deus nos entrega. Nós podemos entregar essas pessoas lá fora. De que forma nós temos testemunhado a Jesus Cristo? De que forma está sendo o nosso comportamento lá fora? Como que nós temos servido a Deus lá fora? Como que nós temos representado ao nosso Deus lá fora? Como que as pessoas têm olhado para a nossa vida e nos enxergado? De que forma? Elas nos vê como um cristão? Ela nos vê como um verdadeiro? Ela olha para a nossa vida, ela vê isso na nossa vida. Ela sente que ela precisa ser como nós. São as pessoas que precisam, irmãos. Muitas das vezes a gente não entendemos isso. É preciso levar o Evangelho. É preciso. Porque nós estamos, vamos dizer assim, no conforto. Nós estamos bem, mas as pessoas que estão lá fora não estão bem. Porque teve um dia desse que eu parei no farol. O irmãozinho, ele veio até o carro, me pediu uma moeda, eu não tinha uma moeda. Falei, irmão, não tenho uma moeda. Ele pegou na minha mão e falou assim, eu queria ter o amor que você tem do seu Deus. Falei, meu irmão, você também tem o amor de Deus. Da mesma forma que Deus me ama, Ele também te ama. As pessoas estão precisando deste amor. Às vezes, irmãos, igual eu falei, é um abraço, é uma palavra. Às vezes ele não quer uma moeda, mas ele quer uma palavra. Uma palavra que vai alegrar o coração dele. Porque tudo que eles fazem lá fora é para alegrar o seu coração. Porque são as pessoas que sofreram, são as pessoas que foram expulsas da sua casa, foram pessoas que separaram da sua esposa, do seu marido, e estão nas ruas, estão nas drogas. E o nosso amor tem que chegar até a eles. A nossa luz tem que chegar até a eles. E nós temos que fazer isso. A gente não podemos ficar só dentro do templo.
temos que caminhar nestas ruas, levar a palavra, levar o Evangelho, apresentar a Cristo, a testemunhar Cristo, falar para as pessoas que Jesus ama, que Jesus quer o bem, que Jesus quer ajudar a eles. É isso que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por favor.